Lugar de Mulher. Todas as terças, essa egrégora feminina que a gente não pode perder jamais, né? Hoje a pauta, ela é muito séria. Ela é realmente algo que eu nunca trouxe com tanta ambiguidade. Ou seja, o que nós vamos falar aqui não é o meu ponto de vista, nem o ponto de vista das minhas convidadas, nem o da emissora, mas são pontos de vistas que estão sendo discutidos e que eu acredito que todos nós devemos ter consciência para ter as nossas opiniões próprias. Afinal de contas, está sendo tomado decisões e que mexem com a humanidade, ok? Então, gostaria de abrir o programa hoje porque a pauta é a legalização do aborto e eu trouxe aqui as minhas advogadas favoritas, né? Sempre aqui, até estava com saudade, meninas, a Juliana e a Tabata, sejam bem-vindas. Saudades também, né, de estar aqui. Vai fazer, olha, não fiz o cálculo, mas vai fazer mais de meses que a gente não comparece. Mais de meses. Mas agora voltamos com um tema muito legal, especial, que não é ainda uma lei, enfim, é uma discussão para atualizar o aborto para o pessoal, né? Entender um pouco mais sobre essa votação que está ocorrendo. Tá, deixa eu só entender um pouquinho antes. Não foi votado ainda. Então, Não. as pessoas que estão nos vendo, elas podem escutar o que cada uma de vocês... Não é a opinião de vocês, mas cada uma vai explicar o lado não bom, né? O favorável, quem quer e quem não quer, para que você tome a sua decisão e, enfim, como cidadão, se movimente, fale, porque, afinal de contas, se os cidadãos não, digamos, não fizerem nada, vai ser decidido através da opinião de poucos, é isso? Na verdade, o que acontece, Vanessa? Ela é uma discussão que já vem há um tempo, né? Já teve em 2018 já começou essa discussão e agora o PSOL entrou com uma ação, vamos simplificar as palavras, entrou com uma ação pedindo para que seja realmente analisado se o aborto ele está em consonância com os princípios da Constituição Federal. Então, é essa a discussão hoje, entende? Por que o STF está analisando isso? Porque o STF é o guardião da Constituição Federal. Então, a Constituição Federal ela está acima de todas as leis, certo? Inclusive acima do Código Penal. Mesmo o Código Penal sendo de 1940, a Constituição sendo de 1988, as leis precisam estar de acordo com o que a Constituição Federal prevê. E a discussão que é trazida hoje em relação à legalização do aborto, especificamente dos artigos 124 e 126 do Código Penal, é se eles estão de acordo com esses princípios da Constituição Federal. Que é tudo isso aqui. Isso é um voto da relatora dessa DPF 442, que é a discussão que tem a respeito dessa legalização. Se vai ser permitido que o aborto seja legalizado em algumas circunstâncias aqui, né? Ou se não, se vai ser mantido da forma como está e vai ser definido que esses artigos estão realmente de acordo com o que diz a Constituição Federal. Tá. Perfeito. Complexo, né? É muito complexo. É um tema, assim, muito complexo de se discutir, porque ele não vai envolver apenas... Eu não vejo que ele envolve a liberação do aborto, ele não envolve apenas questões de leis, enfim, friamente, como as pessoas, enfim, têm que analisar quando você vai liberar ou não. Ele envolve questões psicológicas, questões de humanitárias, religião, humanitárias, porque já existe no nosso Código Penal, no artigo 128, a liberação de alguns casos de aborto, que é o aborto humanitário, o aborto necessário, que é quando a mãe corre o risco de vida, é liberado se fazer o aborto. Quando a vítima ela é uma vítima de violência sexual, também se é permitido realizar o aborto. A questão dos bebês, dos fetos, enfim, que tem alguma deficiência, principalmente no cérebro, também já é liberado o aborto. Então, existe a liberação do aborto já no Brasil para essas questões. Agora, o que está sendo analisado é algo que vai além disso. A mulher, ela tem... Qual que é a discussão principal, assim? A mulher tem ou não tem o direito de decidir sobre o corpo dela. Porque o que a gente tem que pensar? Em 1940, existia uma situação no Brasil. A mulher, ela ficava em casa.
O trabalho dela principal era de cuidar do lar, de ter os filhos. E isso mudou, né? Então, o que realmente se está pedindo? Qual é o pedido principal? É que até as 12 semanas de gestação, que seja possibilitado a mulher fazer a escolha. Até as 12 semanas. Até as 12 semanas. Se ela quer ou ela não quer manter aquela gestação. Sem precisar de uma intervenção estadual para isso. Ela chega num determinado hospital, determinado médico e faz essa opção. Isso. E essa opção é acolhida e feita, realizada, Exato. sem nenhum ônus jurídico, é isso? Exato. Com a vontade da mulher. A mulher está grávida até a 12ª semana de gestação, ela tem o direito de optar se ela quer manter a gestação, seguir em frente, ou se ela quer interromper. Esse pai tem alguma intervenção sobre isso? É que não é essa, a discussão ela não é em relação a, digamos, a família vai decidir daqui a pouco, ou enfim, a mulher. Mas é O que se discute é Ela, a mulher. o corpo dela. A mulher. dela. Meu corpo, minhas regras. É isso. A discussão é essa. Meio frio, né? Frio. E também a questão dos médicos poderem fazer o aborto. Porque o que acontece? O artigo 124, ele prevê um crime se você praticar um aborto ou permitir que um terceiro pratique. O artigo 126 é justamente os médicos praticarem um aborto com consentimento da gestante. Então, precisa autorizar que a mulher possa fazer o aborto e que o médico possa realizá-lo, Sem ser crime. sem que seja um crime. Mas isso ainda não está válido. Não, A não ser nos casos que a Juliana acabou de citar para nós, né? O artigo 128 do Código Penal, que é bem específico os casos. Tá. E por que estão mexendo nisso agora? Justamente por essa evolução também, né? Porque assim, ó, a gente tem vários preceitos constitucionais, princípios constitucionais. Um deles é o direito à vida. Só que o direito à vida, nesses casos em relação ao aborto, ele está se sobrepondo ao direito da mulher decidir. Então, um direito está se sobrepondo ao outro. Esse não é o problema. O problema é que, para se sobrepor o direito à vida, o outro princípio está sendo considerado crime. É muito complexo. Então, para que o direito à vida se sobreponha, é necessário que o outro princípio seja considerado um crime. E aí a discussão que se traz é justamente o princípio, o direito à vida. Quando que é considerado vida? A partir de quando que é considerado vida? A partir juridicamente de quando é considerado vida? Porque, afinal de contas, a gente está falando sobre questões jurídicas, né? Sim. Não vamos entrar aqui em quesitos religiosos, porque daí a gente já sabe, cada um tem a sua opinião e respeitamos. Dentro do contexto jurídico, quando que é considerado que é vida? O que a Constituição Federal traz é que vida é depois de nascer. Inclusive, a gente tem o artigo 12, que ele fala da nacionalidade. E quem são os brasileiros? Os brasileiros, só citando um ponto, são os nascidos de pai ou mãe brasileira. Nascidos. A Constituição Federal, ela traz dignidade da pessoa humana, direito à vida para nascidos. Mas daí não mexer nessa questão do quesito, né? De você entender que existe um coração, que existe um ser ali dentro sendo, né, construído. Não teria também que mudar isso? Ai, gente, complexo isso. É muito complexo, porque o que trata a lei da liberação do aborto, eles não estão tratando do direito do feto, ou enfim, está tratando do direito do corpo da mulher dela decidir. Não se está sendo analisado a outra questão do feto, daquele ser que está se gerando, e sim da questão da mulher. E é bom a Juliana ter trazido esse ponto, porque justamente nas questões que são legalizadas já do aborto, tu também não está trazendo o direito do feto. Porque uma mulher que foi vítima de estupro e que ela tem a possibilidade de fazer o aborto, você não está pensando no feto. De qualquer forma, isso não muda. Não, porque não estamos falando aqui do direito de vida daquele ser que está sendo gerado. Porque, em tese, ele não tem como ele pedir os direitos dele. Para tu ter direitos hoje, tu tem que provocar, né? Aquele ser, não. A discussão é para a mulher, o corpo dela. Se ela quer manter aquela gestação por questões dela. Exato. Complexo. Se vocês forem ver, tem tanta coisa para ser mudada, porque evoluímos tanto como ser humano, biologicamente,
socialmente, humanamente, e as leis, elas estão meio se perdendo no meio disso tudo. Não sei se perdendo, Vanessa. Olha, eu falando para advogado que as leis estão se... não vou apanhar aqui. Não, mas é que assim, para mim, né, que sou uma leiga, não sou advogada, eu sinto que tá na hora de olhar todos os ponto a ponto aí, né? Porque, querendo ou não, mudou-se muito conceitos e motivos e estudos e ciência, né? Muita evolução muito rápida, né? A gente começa a ver a própria tecnologia, né? Exato. E, enfim, a gente fala de tantas leis aqui, né? De repente a lei tecnológica é um dos pautos que a gente pode trazer. Porque e evoluímos como ser humano e a gente sabe também das religiões, né? Então, é complexo, né? É bastante complexo. E o que se requer é justamente uma proporcionalidade. Então, a mulher não ter o direito de definir se ela quer ou não quer ser mãe, né? E aí a gente tem que pensar, tá, mas não quer ser mãe, então se cuide, tá, mas e o pai? E o pai que não quer ser pai não é crime, esse é o ponto, entende? A mãe que não quer ser mãe, depois que ela está grávida, ela precisa ser mãe. Agora, se o pai sumir, isso não é um crime. Complexo. Tem que ser proporcional. Entende? Então, tem uma discussão e é bem interessante o voto da ministra Rosa Weber, que é a relatora dessa DPF, que ela traz essas questões também. Sabe? Ela é muito técnica, tu vai ver que para pessoas normais que vão ler o voto, vão até se apavorar com citações, com menções que ela traz dentro dessa DPF 442, que tu vai achar, nossa, como ela é fria, nossa, como é que ela está dizendo isso? Mas ela está olhando de um lado técnico. Ela está olhando o lado técnico de mulher. Exato. Ela tirou a emoção e foi para a razão, então. Isso. Exato. Porque o que acontece? O direito, ele é lei, ele é direito, certo? Ele é jurídico. Aí, a partir do momento que a gente tem a questão moral, tem a questão ética, tem a questão religiosa, claro que tem. Mas é que isso, embora a gente sabe que no fim das contas ele é considerado, não pode ser considerado pelo direito, porque aqui a gente não está tratando de religião, aqui a gente está tratando de lei. A lei diz isso, né? E aí tem uma outra questão que a gente levanta. Tá, mas se for legalizado o aborto, certo? Se o artigo 124, artigo 126 não forem mais crime, a pessoa vai ser obrigada a fazer um aborto? Não. Exato. Fica na consciência de cada um. E aí que entra a questão da religião, da ética e da moral. Sabe? Tu tem uma lei que te liberta, mas você opta por isso te torna até um ser humano melhor. Exato. Faz sentido? Faz sentido. Porque o aborto ele não vai deixar de acontecer. Ele acontece. Nossa. E ele acontece de uma forma com um risco absurdo. É feito clandestinamente. Aí usam medicações ou vão em clínicas que não são preparadas, não tem esterilização. Entende que o aborto ele acaba provocando outras questões que pode ser até pior do que o aborto. A morte da própria mulher. Né? Existem países que é legalizado o aborto, né? Existem países que a gente pode até falar que são países de primeiro mundo, que nós somos conhecidos como países de terceiro mundo por questões técnicas. Que lá o aborto ele é liberado. Com essa visão também do respeito do corpo da mulher, ou por outras questões, ou a gente não sabe. Por várias questões, inclusive essa, né? Por ter um entendimento, tá evoluído até nas leis, por ser um primeiro mundo também, as leis estão com certeza acompanhando esse primeiro mundo, né? Sim. Normalmente sim, né? E assim, o que falta para aprovar? Como é que está o andamento desses estudos dessa lei? Já está sendo avaliado, vai ser votado, tem uma data para isso mudar? Existe maneira de reverter? Existe maneira de ser aprovado? Como está o andamento disso? Hoje está suspenso, né? E não tem data para ser votado ainda. Ele está suspenso, ele está lá para análise, vai ser objeto de análise de novo, para votação, mas agora, no presente momento, não existe uma data para isso. Porque iniciou a discussão e a votação de uma forma virtual. E aí se suspendeu para que voltasse a plenário de uma forma presencial. Então, vai ser votado. A gente não tem uma data, não tem uma definição em relação a isso ainda, justamente porque envolve questões muito complexas, porque são vários direitos e são vários princípios fundamentais
que precisam ser analisados. E é justamente essa questão da proporcionalidade. É proporcional que isso seja crime ainda? É proporcional? Mas se uma mulher hoje praticar e for pega, ela vai presa? É crime? O É aborto crime. ele é crime. É uma detenção de 1 a 3 anos. Não vai ter uma prisão, né? Mas você vai responder um processo crime, você criminal. pode sim ser condenada pelo crime de aborto. É. As únicas formas legais é do artigo 128 que eu falei, que é humanitário e necessário. Fora essas questões, qualquer outro meio que você cometer o aborto é considerado crime no Brasil hoje. É importante lembrar que você precisa da autorização judicial nessas questões aqui. As questões que elas são liberadas, você precisa que o juiz diga sim, você pode ir lá, você pode cometer o aborto. E aí me veio na mente um negócio que a gente já conversou aqui, que foi a respeito da juíza, da menina de 13 anos, isso. que foi vítima de estupro e na audiência a juíza pediu se ela não aguentava um pouquinho mais. Queria manter. Para mantendo aquela gestação para que ela entregasse o bebê depois para adoção. Gente, mas isso é muito complexo emocionalmente para quem tem que... Vamos pensar pelo lado frio do negócio. A pessoa sofreu 13 violência anos é uma sexual, criança, às né? vezes tu nem conhece o agressor, porque é difícil, pode ser que não pegue, mas ela foi violentada sexualmente, e nisso gera aquele ser, vamos dizer assim, que tá ali, que ele é vítima da violência e que vai te remeter sempre àquele fato que aconteceu. É nessa questão que é liberado o aborto, tu não precisa estar com aquilo ali, por isso que é liberado o aborto. Mas pensa se tu tiver que ser obrigada a manter isso. Entendi. Olha como a explicação de vocês foi muito sábia, muito congruente, muito fácil de se entender. Porque quando fala assim, a legalização do aborto, já vem uma revolta. Porque tu sai pensando assim, não, meu Deus, o mundo acabou, tá todo... Mas não, aquela fala que a Tabata fez e que você, né, complementou, Ju, o fato de ter uma lei que aprova isso não diz que você tem que fazer. A consciência é individual. Exato. E a mulher, quando decide fazer isso, ela faz de um jeito ou de outro. Exato. Isso está acontecendo atualmente, só que está acontecendo num mundo que não tem estatísticas, que é num mercado negro, digamos assim, né? E colocando em risco a vida de pessoas e pessoas cometendo crimes, enfim, para fazer, né? Exato. Então, legalizando... Talvez a gente vai ter índices, talvez a gente vai ter uma mulher que vai poder tomar essa decisão, porque tem um limitador, porque eu não sabia. Eu entendi assim, quando eu escutei sobre essa lei, eu entendi, meu Deus, mas daí a mulher vai estar lá com barrigão, né? Não é o caso, existe um limite ali. Não estou dizendo que é certo ou errado. Estou trocando uma ideia para que você que está aí nos escutando entenda tão bem quanto eu estou entendendo e não julgue ninguém. Porque aqui a questão não é julgamento, é esclarecimento, tá? Então, essa seria a questão. O fato a decisão ainda é nossa, de mulher. Exato. Até porque a gente que carrega, né? A gestação, a gente fala, a gestação é linda, é mágica, claro que é. Mas só quem foi mãe sabe também as complicações de uma gestação. Tudo o que tu passa numa gestação, às vezes a gestação ela não é normal. Você precisa ter cuidados, você precisa tomar medicamentos para manter até aquela gestação, né? Então, Entendi. Na minha cabeça, vai ser liberado o aborto. Meu Deus do céu, vai ter, acabou o mundo. Mas não, existem dentro dessa legalização, existem limites e legalizações como qualquer outra lei. Exato, né? Exato. E vai, né? E é o que a gente falou, né? Mesmo não legalizando, vai continuar acontecendo os abortos e eles vão ser clandestinos e eles vão colocar as mulheres em risco e é isso aí. E aqui a gente não está falando, gente, nem de questões religiosas, tá? Não. E nem opiniões próprias. Não. A gente está falando sobre leis. Lei. Exato. Né? O que mais que vocês gostariam de pontuar sobre essa lei, meninas? Teria mais algum ponto? Vamos ver aqui o que a gente ainda não falou, né? Porque Enquanto a Tabata vai olhando ali, deixa eu agradecer a queridona da Helena, da Só Flores, que sempre traz. Deixa eu virar aqui o arranjo. Olha, meninas, que maravilhoso. Helena, acertou de novo, né, Helena? Porque combinou de novo com a minha roupa. E eu nem fui aí ainda te dar um abraço, prometo que eu vou. Combinou o arranjo com o meu look aqui, que, aliás, Adriana Medeiros, sempre presente aqui,
no lugar de mulher, compondo o look da anfitriã aqui, né? Poderosa Vanessa. Meninas, tem algum ponto que vocês gostariam de esclarecer sobre essa lei? Achei um ponto aqui que é bem importante da gente trazer, que se refere ao valor do direito à vida para o Código Penal. Porque o que acontece? A gente tem os crimes contra a vida previstos no artigo 121 ao artigo 128, 21. né? E as penas, a gente pensando assim, simples, não vamos qualificar, não vamos nada, assim. O que está no caput, código. o caput do artigo, que é tá, o artigo, númerozinho, do lado tem uma frase, tá? Isso aí é o caput. Então, analisando cada um desses artigos, a gente vê que o valor que é dado, e isso a ministra traz muito bem no voto dela. Foi a ministra que decidiu propôs essa mudança? Foi ela? Não. Ou ela só pontuou sobre? Não. Quem trouxe essa DPF para a discussão foi o PSOL. O PSOL, eu não sei como é que as pessoas... É um partido. É um partido político. Ela é a relatora, caiu nela, e ela é a relatora da questão em pauta. Isso. E cada artigo, cada crime contra a vida tem uma pena diferente. Então, o que isso nos remete? Que o valor que é dado no Código Penal, ele muda mesmo em relação a crimes contra a vida. Sim. Né? Então, não é sempre a mesma pena para um crime contra a vida. Digamos assim, tá, a gente tem um crime contra a vida, certo? Crime contra a vida é crime contra a vida. No Tá? geral. No geral. Só que matar alguém, artigo 121 é uma pena. Aborto é outra pena. Entendi. Mas todos com consequências. Muda a quantidade de pena? Muda, cada um tem a sua pena em abstrato. A gente fala em abstrato por quê? Porque aquela pena que está exposta no Código Penal. Ali vai ter uma pena em abstrato. Depois vem as qualificadoras, enfim, questão. Mas existe a pena em abstrato, que é no próprio código, já vem ali. Então, cada crime tem a sua pena em abstrato ali. Ela começa a contar do que está exposto no código. Até eu vou trazer os exemplos aqui. Homicídio, artigo 121. Pena de 6 a 20 anos. Se eu matar alguém, 6 a 20 6 a 20 anos, num simples, né? Aí depois tem as questões qualificadoras que aumentam. Induzimento, auxílio e instigação ao suicídio, 2 a 6 anos. Viu que já mudou? Infanticídio, só pode ser praticado pela mãe, em estado puerperal. Tá? A pena, detenção de 2 a 6 anos. Tudo isso aqui é crime contra a vida. E pode ver que cada um deles tem uma pena diferente. Que é... Então, não existe uma regra, um valor único que é dado ao direito à vida. Se tu for pensar profundamente sobre isso, parece que cada vida tem um preço, né? Vamos dizer, um preço, um valor. Mas é um absurdo. Não? O que eu vou dizer, né? Na minha visão leiga, eu acho que é muito pouco tempo por uma vida. Não? Tu diz num homicídio, enfim, a pena, tu diz que é pouco tempo. Eu acho que sim. Considerando em relação aos crimes patrimoniais, eu vejo também, sabe? Mas aí a gente entra numa discussão de Código Penal. Penal sabe? Mais porque complexo. A pena de latrocínio, que é um crime patrimonial, claro que envolve também uma questão de vida, mas ele é primordialmente um crime patrimonial, a pena parte de 20 anos. Pois é. E não vai a tribunal de júri, porque Não. vamos mais aí. Os crimes normais, vamos dizer, crimes normais do Código Penal, eles têm um procedimento padrão processual. Os crimes contra a vida dolosos, ele é um outro procedimento, é o procedimento do tribunal de júri. Você é julgado não é pelo juiz, é pela sociedade. Ele que vai julgar, e, enfim. Claro, a pena é o juiz que vai calcular, mas você vai ser julgado pelos seus semelhantes nos crimes contra a vida. Pessoas da sociedade. Isso. É com júri. É um júri. Um júri. Nos crimes contra a vida, nos crimes patrimoniais, não. É o juiz. É o juiz. Entendi. Mas mesmo assim, as penas que tu citou, Vanessa, não sei vocês aí, deixem sua opinião, né? Até nós estamos interagindo, se você quiser interagir conosco. Eu acredito que no momento que tu tira uma vida, você tem que ter responsabilidade sobre isso. Não só de tu entender o que tu fez, mas também ficar preso por isso, né? Mais tempo. Gente,
quer dizer, eu sou uma mãe e como chama o nome de que tu falou? Infanticídio. Infanticídio. 2 anos é muito pouco. Mas é que você está em estado puerperal. Eu não sou mãe, mas quando a gente estuda isso na faculdade, ele é um estado puerperal. Você não está, digamos, no seu juízo perfeito. Porque eu sou mãe? Não, É que quando após o teu filho parto, nasceu. isso, após o parto. Tu lembra quando teu filho nasceu? Sim. Como você ficou logo em seguida? Emocionalmente Emocionalmente psicológico. Destruída, óbvio. Então, tu Acabada. entende que isso pode causar, porque a gente fala que é essa questão do estado Ah, puerperal entendi. que leva a mãe a depressão pós-parto. e, em tese, seria Chega- isso também. que eleva e parte para uma situação em que Desse ela acaba ou abandonando a criança, essas Isso. questões. Essas Houve um caso questões. aqui esses dias de abandono de um bebezinho, Sim. né? No Então, banheiro, não foi? Negocinho? não foi na estrada. estrada. Na estrada, sim. Sim. Então, nesse caso, é essa situação aí. Mas Isso, mesmo pode assim, ser. mesmo assim, eu acho pouco. Mas eu não estou julgando. Sim, É a minha sim, opinião sim, pessoal. Não vou dar minha opinião pessoal. É difícil não É dar difícil minha não opinião. Como é que não se dá opinião A pessoal? gente disse, nós vamos entrar na TV e falar só tecnicamente, mas aí daqui a pouco a gente já dá Vem a emoção nosso de ser- pitaco, né? Porque nós não somos narcisistas, nem psicopatas, nós somos, não né? tem razão. como, A né? gente emoção. acredita que não, né? Por É, enquanto. Né? Não existe um laudo técnico dizendo isso. mas Dizendo tudo bem. isso, né? Então, eu sempre vou por trazer hora. o meu ponto de vista, né? Apesar que... Vamos tornar um pouquinho leve esse papo? Bora. Que por 2 anos eu tô afim de matar alguém aí, porque 2 anos passa Não é rapidinho. 6, amiga. Calma aí. 6, não, 6 não vale a pena. Não vale. Não E vai vale a a júri, hein? A gente já falou que vai a júri. vai a júri. Aí é os Não vale a seus pena. semelhantes que vão te julgar, hein? Porque a sociedade, gente, é complexa. Hoje mesmo eu estava conversando e eu imagino para vocês que tem que ver toda essa mudança de sociedade, de humanidade, de valores, de caráter, dentro de um aspecto jurídico que está amparado sobre situações muito antigas. Deve ser complicado, não deve? bem. Sim, Bem. sim, porque aí tu vê assim, ó. E eu sei que você é uma antifeminista, Vanessa. Não é que eu sou antifeminista. Eu não gosto dos extremos, entende? Tá. Tudo que é extremo, né? Também. Então, assim, ó, eu acredito que o meu limite termina onde começa o teu. Sim. E eu não gosto de extremos, eu gosto de equilíbrio, né? Então, não é que eu vou contra, Sim. mas é que tem um posicionamento, às vezes, de algumas mulheres que eu acho desnecessário. Concordo, assim. Né? Até a gente falando de evolução, Geralmente. até com essa evolução, muito a mulher, ela, nessa questão de direitos iguais, enfim, acabou se perdendo. Meu posicionamento agora, acabou se perdendo nos opinião eu não direitos perdi. iguais. Eu acho que a mulher se perdeu nisso. Sim, a mulher se perdeu. Ela se perdeu. A gente queria direitos iguais, tá? Mas daqui a pouco ela perdeu a noção do que é Agora direitos a gente iguais. O que são os direitos iguais? Isso. Exatamente. Isso eu tô dando a minha Porque opinião. é sobre o corpo da mulher, mas essa mulher, para ter essa gestação, teve um homem. Ninguém virou Maria ainda e teve um filho através, né? Sozinha. Acreditamos que não, né? Mas a questão, ela é justamente essa, Vanessa. Por quê? Aí a gente tá numa questão que mostra que a nossa sociedade ela é extremamente machista ainda. Que é o que eu trouxe antes. A mulher, ela não pode decidir se ela vai querer ser mãe ou não depois que ela engravidou. O pai, sim. De novo, tu me pegou com isso, eu fiquei... Sabe, essa tua fala, ela é muito forte. Me faz pensar muito. Porque E você tu tem razão. é mãe pra sempre, né? Porque tu carrega no ventre, enfim. O pai não. O pai, geralmente, se ele quiser, ele vai ser pai, porque ele pode ser pai só da pensão, né? Pode. Pode ser pai só de final de gerar. semana. O pai do final de semana. Pai de Instagram. O pai do Instagram, que hoje é o que tem muito. O pai do Instagram, entende? Quem fica eu acho, com a carga probatória maior, sempre vai ser a mãe. Sim. Claro que existem exceções, tá, gente? Não existem exceções. Mas uma gestação, ela acarreta muito... ela acarreta muito mais deveres e outras questões de pensar em futuro pra mãe. Porque a mãe, depois que é mãe, ela deixa muito de pensar nela. Bom, você é mãe, sabe disso. A gente constrói um futuro, enfim, porque a gente... o meu filho precisa muito disso. E o pai, ele pode ou não pensar nesse futuro. Entendi. Tu mudou minha opinião, parabéns. E olha que é difícil mudar minha opinião. Tabata e Juliana, vocês me deixaram... Não que eu estou favorável ao aborto, mas mudou minha opinião referente a algumas questões. A ver isso, né? Meninas, passou, acabou. E a gente não conseguiu falar tudo. Normal, é uma pauta muito complexa, né? Muito... eu fiz questão de trazer, as meninas fizeram questão de trazer justamente para que você entendesse esses contextos.
como eu repito, não tem a ver com religião, não é o nosso ponto de vista particular, não estamos nem defendendo nem indo contra. Não. Estamos apenas falando sobre, comunicando. Como você recebe isso, é teu. Ok, meninas? Isso. Querem deixar o seu tchauzinho, seus arrobas, rapidão, que tá Vai lá, acabando. Tabata. Então vamos lá, né, gente? A gente continua essa discussão aqui no podcast Devaneios, né? Que vai ser quando, Vanessa? Provavelmente segunda que vem. Então tá, então vocês sigam a gente, meu arroba é tabatarag.adv e a gente vai estar lá produzindo um pouquinho de conteúdo, vai abrir caixinha de perguntas, enquetes, para que vocês possam dar a sua opinião a respeito disso e a gente vai trazer isso, né, Vanessa? Mais aprofundada. Aprofundada, né, no podcast que a gente leva Mais tempo leve. mais. E no podcast a gente consegue sim colocar um pouco mais o nosso posicionamento, que eu acho que conta muito, porque vocês analisando o meu posicionamento, o posicionamento da Vanessa, o da Tabata, também ajuda vocês entenderem um pouco mais essas questões. E eu acho muito legal a gente trazer acompanhe a DPF 442, se interajam do que está acontecendo no país, essas questões, porque eu acho muito importante, sabe? A gente traz aqui as pessoas, é lei, é técnica, não é pro dia a dia. Né? Exato. Ótimo. Então, Meninas, acompanhem. Gratidão. Gratidão. Estamos encerrando hoje o Lugar de Mulher, essa egrégora feminina das terças-feiras. Lembrando, gente, esse Brasil é gigante. Existem muitas coisas acontecendo judicialmente, de todas as formas possíveis e que não estão sendo faladas. E tem muitas coisas sendo faladas de formas desnecessárias. Então, vamos focar no que realmente vai mudar para os nossos filhos, porque, afinal de contas, somos mães, somos filhas, somos irmãs, somos mulheres. Até terça que vem.